Esse é mais um TCC, Teologia com Contexto. Aqui a gente vai aprender sobre história, sobre teologia, de uma forma simples e direta, sem complicações. Aqui é para você entender como a fé, como a história, elas se conectam e tudo ganha sentido, de uma forma simples, razoável e direta. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Halloween. Halloween é pecado ou não é? O que a Bíblia diz sobre isso? Halloween é do diabo, é dia das bruxas, as pessoas adoram o diabo no Halloween, eles estão indo festejar bruxas, Satanás está em todo lugar no Halloween. Será? Realmente? O que a Bíblia diz sobre isso? E o que a história diz sobre isso? O Halloween ele se dá através de uma festa, uma comemoração católica. Uma festa católica, um evento católico, uma comemoração sobre o dia de todos os santos nos céus. E essa festa acontecia no dia 1º de maio, mas essa data alterou-se, acabou mudando para o dia 1º de novembro, o dia da consagração de uma catedral lá em Roma em homenagem a todos os santos. A mudança da data acontece a partir do Papa Gregório III, que ele decide mudar a data do dia de todos os santos para a data da consagração da capela de todos os santos em São Pedro, em Roma, no dia 1º de novembro. E isso aconteceu com uma celebração local, mas por volta do ano de 1840, Papa Gregório IV ele ordenou essa festividade que passa a celebrar-se em todos os lugares. As vigílias noturnas aconteciam sempre no dia anterior de uma festividade católica romana. Então, se o dia dos santos, o dia de todos os santos no céu, foi mudado, foi alterado para o dia 1º de novembro, consequentemente, a vigília noturna acontecia no dia 31 de outubro. E essa vigília era chamada de All Hallows Eve, e a tradução seria a vigília de todos os santos. Posteriormente, como ficou conhecido como Halloween. Em 998 d.C., o Santo Odilo, um poderoso abade da abadia benedita de Cluny, no sul da França, ele acrescenta uma nova celebração no dia 2 de novembro, um dia posterior ao dia de todos os santos. E no dia 2 de novembro ficou conhecido como o dia do finados, um dia que realiza orações aos falecidos, aqueles que partiram e aqueles que estão mortos. Então, com tudo isso, passou a ter 3 celebrações no dia 31 de outubro, no dia 1º de novembro e no dia 2º de novembro. São 3 celebrações que ficaram reconhecidas como All Hallowtide. O dia 31 de outubro ficou conhecido como Halloween, que é a vigília noturna do dia de todos os santos. O All Hallows, dia 1º de novembro, dia de todos os santos. E o finados, comumente conhecido, no dia 2 de novembro, que era o dia de celebrar orações pelas almas dos fiéis que partiram. Então, se realizarmos uma reconstrução histórica, foi a partir desse momento, dessas datas, que começaram a celebrar os mortos de uma forma geral, incluindo os mártires, aqueles que morreram em nome de Deus, aqueles que morreram porque não negaram a fé em Cristo Jesus. Então, a vigília do dia 31 de outubro passou a ter alguns elementos do dia 2 de novembro, o finados. E celebrar a morte dos santos era uma prática comum da fé cristã primitiva. No século VIII, o Odilo de Cluny ele populariza a ideia que esses 3 dias, o All Hallowtide, seria uma lembrança ritualística do dilúvio. Porque primeira noite seria a maldade do mundo antes do dilúvio. A segunda noite, celebrada onde os salvos que sobreviveram ao dilúvio. E a terceira noite celebra aqueles que repovoariam a terra. Então a vigília noturna que precedia o dia de todos os santos começou a ganhar alguns elementos mórbidos e negativos. Era uma forma de relembrar os ímpios que haviam morrido sem crer na mensagem da salvação. Era como uma forma de pregar sobre a realidade do inferno e sobre que o mal existia no mundo e tudo isso era real. Em alguns lugares da Europa havia uma festividade para representar os mortos em pecado. As pessoas se vestiam como caveiras, usavam roupas extravagantes e até mesmo se vestiam como o próprio diabo para ensinar que ele puxaria as almas das pessoas ímpias para o inferno. Tá, João, mas o que isso tem a ver com o Dia das Bruxas? O porquê o Halloween ele é comumente conhecido como o Dia das Bruxas? Na verdade, essa história de Dia das Bruxas foi aparecer muito tempo depois. Então a indústria, o modelo capitalista que nós vivemos, a indústria dos cartões comemorativos foram os responsáveis por inserir a figura da bruxa no Halloween, uma prática muito comum e popular nos Estados Unidos.
Outro elemento também inserido pela indústria foi a cultura da abóbora, onde no final do século XIX começaram a questionar a catolicidade do Halloween. Então iniciaram um processo de remontagem do Halloween, da mesma maneira que as festas de Natal, a Páscoa foram remontados pela sociedade, foram inseridos a figura do Papai Noel e do Coelho de Páscoa. O Natal, onde era para representar o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus, agora é uma representação do Papai Noel. A Páscoa, a sua ressurreição, é colocado como o Coelho da Páscoa. Para remontar, para ganhar, para a indústria ganhar dinheiro, ter capital, ter ganho, ter giro, ter produtividade com tudo isso. Isso então, lá no século XIX, tentaram remontar a teoria, a história do Halloween. Pegaram uma origem celta, queriam vincular com uma origem celta, com uma festa celta, onde os celtas usavam lâmpadas feitas de nabos, nos antigos festivais das colheitas, onde tentaram fazer uma forma americanizada disso. É nesse período de festividade nos Estados Unidos que acontecia a época das colheitas das abóboras. Então começaram a fazer lâmpadas de abóboras, tiraram o nabo dos celtas e industrializaram a abóbora nos americanos. Os europeus, na cultura europeia, era de costume nas casas dos vizinhos pedir pequenos pedaços de pães, como bolo de alma. E em troca disso, eles faziam orações para espantar os espíritos malignos, e essa prática ficou reconhecida como Samhain. Guy Fawkes foi um soldado católico que teve participação na conspiração da pólvora. Foi ele que ficou responsável em assassinar o rei James I, um rei protestante. Então ele ficou responsável por armazenar todas as pólvoras, os barris de pólvoras, para explodir o parlamento inglês lá por volta do ano de 1605. Então, com a tradição do Samhain, os europeus passaram a criar máscaras, representando Fawkes, e iam até a casa dos católicos para tirar sarro deles, caçoarem deles com o fracasso da revolta da pólvora. E isso é tudo representado lá no filme B de Vingança. Então, a partir desse momento que esse bullying, esse tipo de bullying, ele perde sentido na Europa, a prática de sair pedindo coisas na casa, ficou muito comum. Então isso faz parte também do Halloween, onde havia secularizado e se tornado um tipo de baile de máscaras na Europa. As coisas foram perdendo realmente seu sentido e foram ganhando outras formas aí de comemorações. Então, quando o Halloween ele chega na América do Norte, nos Estados Unidos, onde se consolida com a indústria cultural de massas. E foi nesse contexto que os Estados Unidos passa a sair nas ruas dizendo trick or treat, ou melhor dizendo, gostosuras ou travessuras. Então, com tudo isso, a gente entende a história verdadeira do Halloween. A gente entende a sua origem, onde não passa mais de onde as pessoas iam, se vestiam de diabo, se vestiam ali de caveira, se vestiam de mortos, iam para as ruas, iam para pregar, uma forma de pregar, anunciar o evangelho, dizendo que se eles não se arrependessem, eles sim iriam para o inferno, caso não encontrassem Jesus. Era uma forma que os católicos teriam de uma maneira de manifestar a sua fé, uma maneira de pregar o evangelho de Jesus, no qual eles entendiam que era melhor. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso, João? Realmente agora, é pecado ou não é? A Bíblia não diz nada sobre o Halloween, porque o Halloween é uma festa milênios de anos depois, E então com isso a gente não consegue falar, a Bíblia diz sobre o Halloween. Não, a Bíblia não diz nada. A Bíblia diz sobre festas pagãs. Mas como a gente falou, o Halloween não é uma festa pagã. É uma festa comemorativa. É uma forma de apresentar ali uma maneira de redenção para os ímpios. Então, com isso, a gente tem a implementação da cultura secular na festa do Halloween. Então, nós não podemos dizer se realmente é pecado ou não. Isso vai segundo a consciência de cada um. O que a gente entende que se você faz parte dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro de uma família, que eles entendem que é pecado isso, e isso vai trazer escândalo a eles, então é melhor você se resguardar disso. É melhor você evitar participar de uma festa, ou que seu filho vá até a escola e participe de uma festa de Halloween, porque realmente a Bíblia não diz nada sobre isso. Só que isso causaria escândalo aos fracos na fé. Porque fraco na fé é aquele que está crescendo espiritualmente. Aquele que tem dúvidas, aquele que tem medo, aquele que tem dificuldade em compreender plenamente a graça de Deus, que é a liberdade em Cristo Jesus. Então aquele que está fraco na fé, ele tem uma dificuldade em tudo isso entender. Então às vezes a sua escolha em participar dessa festa do Halloween pode machucar aquele que é fraco na fé. Pode enfraquecer mais ainda aquele que já é fraco. Eu vou tirar duas referências
em 1 Coríntios 8, 9 ao 12, diz que, cuidado, porém, para que essa liberdade de vocês não se torne tropeço para os fracos. Então, essa liberdade que nós temos de participar do Halloween, cujo não é pecado o Halloween, isso pode se tornar um tropeço para os fracos. Então, em 1 Coríntios, ele deixa bem claro sobre isso. Paulo fala que nós devemos agir com sensibilidade para não ferir a consciência de quem ainda é fraco, mesmo que algo que não seja pecado para nós. Halloween não é pecado, porém vai trazer problemas para aquele que é fraco na fé. Outro está em Romanos 14, no verso 1, diz que acolhei o que é fraco na fé para não discutir opiniões. Então Paulo está falando assim, ó, que nós devemos ensinar, né, que receber com amor o que tem mais fraco. Aquele que tem fraqueza na fé. Então a gente tem que receber com amor, a gente tem que ensinar, a gente não deve julgar, a gente não deve desprezar. Então falar, só porque ele é fraco na fé, então o problema dele, ele se vira, não tem nada a ver com isso. Não. Paulo fala assim, vamos acolher, vamos amar, vamos ensinar, vamos orientar no processo de crescimento espiritual, para que talvez um dia a gente possa assim ficar mais tranquilo com tudo isso. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Halloween é pecado? Não necessariamente. Né? Vai da sua consciência, vai de todo o contexto familiar, todo o contexto da tua igreja, todo o contexto da tua comunidade. Se não houver problema, não houver escândalo, não houver brigas, contendas, vá para uma festa, libere seu filho para ir na escola, porque é algo cultural, uma simples festa, é simplesmente uma fantasia. É claro que você não vai fazer uma fantasia de Satanás porque você quer que todo mundo vá para o inferno, não. Mas uma fantasia de um Homem-Aranha, uma fantasia de um super-herói, uma fantasia de uma sereia, não sei. Isso não passa de uma festa de fantasia. Não é nada mais, não há nada escandaloso, não há nada pecaminoso em isso. Né? É claro que você não vai lá condenar as pessoas, você não vai lá fazer oferenda para o diabo, jamais. Você vai lá apenas comemorar uma festa e comer e se fartar, tudo isso para a glória de Deus. Então deixa aqui seu comentário, deixa a sua opinião sobre isso. Para você, é pecado ou não é? O que a sua consciência diz sobre isso?